Então, oficialmente, nosso encontro está sendo gravado para que os colegas que não estão aqui nesse momento poderem assistir depois. Peço a quem não quiser participar da gravação, ao abrir o microfone ou abrir a câmera, informar, não desejo participar, que nós, na edição, iremos tirar sem problema nenhum. Mas também peço a quem deseja participar, quem tem alguma dúvida, quem quer alguma informação, só abrir o microfone e falar naturalmente, sem problema nenhum. Iremos respeitar sua posição de participar ou não na gravação, mas eu gostaria que não deixassem de ficassem com dúvida, não deixassem passar qualquer informação só por estar gravando. A gente respeita a posição do colega. Meu nome é Marco, sou um homem cis, branco, 55 anos, sou estatura mediana para alto, tenho cabelos brancos com um corte de cabelo curto, uso uma camisa de malha polo na cor azul marinho, meus pronomes são ele, dele, atrás de mim tem um plano de fundo com as cores do verde claro para o azul claro em um degradê, com o logo do curso bem do lado da minha cabeça. No centro da tela tem uma figura simétrica conectada por 4 pontos a um círculo, que representa a harmonia entre o ser humano e a sociedade. Esse é o símbolo que é adotado pela ONU, que simboliza a inclusão das pessoas e todas as questões de habilidades de cada um. Foi criado desde o início da década desse ano de 2010, se eu não me engano. Tá? A Neiva está dizendo que é um bonequinho, sim, representa uma pessoa estilizada, tá, Neiva? E no Brasil está sendo adotado, em outros países, mas no Brasil está sendo adotado. Já existe um projeto-lei para adotar e acabar com aquele símbolo de acessibilidade da cadeira de rodas, que é aquela pessoa que tem uma restrição. Então, a ideia é essa equidade que existe, tá? E aí eu vou, aproveitando que hoje também é o nosso último encontro, é oficial, né? Vocês perceberam que eu fiz uma audiodescrição no início. Essa audiodescrição, gente, ela tem um padrão. Eu tenho visto aí as pessoas fazerem audiodescrição até em eventos grandes, importantes, e começam a falar assim, eu uso uma camisa degradê marinho com palheta que não sei o quê. Isso é meio... Não é bem essa a ideia. A ideia é que você só situalize a pessoa que não está conseguindo ver. Mas por exemplo, eu uso uma camisa, uma roupa nude. O que é nude, por exemplo? Nude é uma coisa que vai do rosa claro, do bege, até o marrom, passando por um acinzentado. Então, são cores que a gente não costuma dizer. A gente diz bege claro, marrom claro, marrom escuro, marrom café. E aí a pessoa tem uma certa noção, quem já conheceu cores, tá? Então, quando fizerem audiodescrição, quando tentarem fazer audiodescrição, normalmente esse padrão nome, e aí hoje, por padrão, a gente utiliza se a gente é cis ou não, ou seja, se a gente tem essa identidade sexual biológica, como se a gente, como a gente se classifica, e não eu sou branco, eu sou... É como você se classifica, como você se encontra, tá? E aí, normalmente, a gente fala a idade fica na faixa de 5 em 5 anos, tipo 40, 45, não precisa ficar... Sou 53, então 55 anos, por acaso é a minha idade realmente, tá? E aí um tipo de cabelo, só para se atualizar a pessoa, e diz os pronomes para se a pessoa quiser tratar você. Então, esse é o padrão normal que a gente tenta trazer como audiodescrição. Então, se alguém for fazer, evite esses detalhes. Sou bonito, sou marrom, sou clarinho, sou pele branca, pele clara, só isso, se preferir. Ou branco pardo, que é aquilo como a gente se classifica mesmo, tá bom? Nós somos do programa de pós-graduação em Ciências Naturais. Hoje ele não está sendo mais coordenado pelo professor Sérgio, mas quando começou era o professor Sérgio que estava coordenando, hoje é o professor André, tá? Desculpa aí, eu não fiz essa correção. Mas é um programa interdisciplinar nas áreas de Química, Física, Biologia, Educação, Agronomia e Matemática. Tem conceito 5 na CAPES.
e tem 4 linhas de pesquisa: bioorgânica e bioinorgânica, ciências ambientais, ciências e tecnologia de materiais e ensino de ciências. Que é onde a maior parte do grupo que faz a tutoria, que faz a mentoria, que faz esses encontros, a responsabilidade é dessa área de ensino de ciências. O projeto de extensão, ele tem apoio da Pró-Reitoria de Extensão e do Núcleo de Acessibilidade Pedagógica, que tem objetivos de integrar ou a parte da comunidade científica com a sociedade ou a parte de acessibilidade com a comunidade. Nós somos do Centro de Ciência e Tecnologia, que é um dos prédios, um dos centros da universidade. Fazemos parte desse projeto de extensão que atua junto com a disciplina TIC na educação, ou Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação. Estamos disponíveis pelo canal tedic.enf@gmail, no Instagram, @tedic.enf, e no YouTube, tedic.enf. E se alguém fizer print, fizer alguma publicação, marca a gente lá no Instagram, principalmente. Tá? Hoje, quem vai falar com você pela última vez sou eu, o Marco. Eu sou analista de sistemas, tecnólogo em sistemas de telecomunicações, sou especialista em docência do século XXI e MBA em análise de sistemas em telecomunicações, sou mestre e doutor em ciências naturais pela Universidade Estadual do Norte Fluminense. E aí, para a gente introduzir esse tema que a gente vai falar hoje, que é o tema, assim, bem dentro da informação líquida, né, do Bauman, que ele fala, uma sociedade em rede de cultura digital, eu trouxe um memezinho, uma tirinha, para a gente falar um pouquinho, para entrar um pouco nesse termo de sociedade líquida, que é hoje que a gente tem vivido, que o Zygmunt Bauman fala, né? Que é a informação líquida, representa uma informação que a gente chama hoje, classifica de era da conectividade, era da informação, e ela tem uma fluidez muito grande, ela se desmaterializa muito rápido dentro do ambiente digital. Então, a repórter diz, é verdade a notícia que diz isso. Aí, espera, desmentiram a notícia, a mesma repórter. Aí alguém fala, viu, eu sabia. Espera, agora desmentiram o desmentido. Espera. Isso foi uma tira do Armandinho, eu gosto muito das tiras do Armandinho, ele tem uma crônica, uma crítica muito legal. Você pegar, você acha bem interessante. Eu adaptei com essas imagens aí, para quando eu fiz lá aquele módulo de tirinhas em outras épocas, e eu acho bem interessante essa ideia, ela traz bem essa ideia em tempos de informação líquida, para a gente entender o que a gente vai trabalhar hoje. E aí, eu trago hoje como conceito o nosso Google. Né? Um dos exemplos, aí vocês veem que até o meu plano de fundo está um pouco mudado, as cores, que é o tema do slide de Google. Tá? E por que eu trago e eu começo a chamar um pouco de atenção sobre o Google, dentro dessa ideia de informação. Antigamente, quando a gente fazia uma pesquisa no Google, ou qualquer outra plataforma, a gente tinha lá as respostas com base em palavras-chave de nossas pesquisas anteriores. Então, é muito comum, por exemplo, hoje, se eu fizer uma pesquisa no Google sobre tênis, daqui a pouco aparecer um joguinho, um comercial sobre tênis, uma outra coisa dentro do meu e-mail sobre tênis, por conta dessa forma que eles utilizam essa informação. Tá? Só que hoje, eu não sei se vocês já observaram, quando a gente faz uma pesquisa no Google, o que acontece? Ele já aparece, aí vocês estão vendo aí, ele já aparece um resumo de inteligência artificial. Então ele pega alguns links e faz esse resumo. E ele tira isso da onde? Das maiores pesquisas que têm sido feitas. Eu vou utilizar uma das ferramentas que ele utiliza hoje, que é o Google Trend, para a gente trabalhar, mas o Google já faz isso. Então, hoje em dia, dentro dessa era da informação, a gente já está sendo meio direcionado com a inteligência artificial, ao fazer alguma pesquisa no motor de busca.
né? Estamos hoje, dia 25 de junho de 2025, dentro de uma visão geral da inteligência artificial facilitando o processo já de pesquisa. Anteriormente, a gente só achava isso com os preceitos das nossas palavras-chave, e não com essas informações que hoje é meio que chega para a gente de uma forma assim, da comunidade de pesquisa. Tá? Então, fiquem bastante atentos quando vocês fizerem pesquisas, que essa informação que aparece ali, ele chama de visão geral criada pela inteligência artificial, ela é do motor de busca da inteligência artificial treinada para isso, ou seja, onde a maioria das pesquisas ocorrem. Não exatamente o que a gente está acostumado ou o que a gente tem interesse. Então, quando a gente pesquisa, a primeira coisa que a gente vai se preocupar em utilizar algum motor de busca, como o da Google, que tem inteligência artificial própria, se isso está dentro do nosso aspecto. E aí, hoje, dentro desse modelo, eu vou começar a falar quem é o usuário da rede. Então, como é que a gente se interfere para a gente na área de educação? Quais são os conceitos de informação? E aí depois, no final, trazer esses conceitos tudo para dentro da educação midiática, para como a gente trabalharia isso, considerando a Base Nacional Comum Curricular. E no final, eu vou me dar o direito, não que sejam obrigados a estarem aqui presentes. Então, quando eu terminar essa parte de educação midiática, a gente vai colocar o link do questionário de presença, e aí para receber o certificado de hoje, tá? E no final eu vou fazer uma despedida, porque hoje realmente é oficialmente meu último encontro aqui com o projeto de extensão de tecnologias para a educação, ok? E aí, como é que a gente entende o uso da rede? Eu tentei dar uma atualizada, mas dentro do que eu consegui, dentro dos dados aí, dentro dos órgãos como o IBGE, INEP, o que eu tenho dentro disso que eu queria, que eu tenho mais atual é esse de 2021. Eu não tenho mais atual do que isso para esse tipo de informação que eu queria, tá? Já tem 4 anos essa informação, mas a gente vai ver que outros padrões de informação se mantiveram. E o que traz essa informação? Como é que a rede está sendo utilizada? Qual é o principal recurso de utilização da rede hoje em dia? Então, eu tenho hoje, na iniciativa privada, dentro das escolas de rede privada, a principal utilização é o dispositivo móvel. E aí eu estou falando dentro de estudantes que estão ali no fundamental e no ensino médio, tá? O principal é o dispositivo móvel, tanto na rede privada como na rede pública. Na rede privada, os alunos ainda têm alguns dispositivos em casa, como desktop, notebook. Mas dentro da rede pública, temos menos de 50% dos alunos da rede pública trabalhando com desktop ou computador. Então, a gente já começa a identificar que o nosso usuário da rede, principal processo para a gente divulgar informação é pelo dispositivo móvel, tanto para a rede pública como para a privada. E aí, quais são os principais processos, quais são as principais finalidades de acesso desse público? A maior parte deles utiliza mensagens, troca de mensagens, rede de WhatsApp, essas coisas assim, e streaming de vídeo. Fazer tipo isso que a gente está fazendo aqui, é um streaming de vídeo. Tá? E, na sequência, assistir a vídeo no YouTube, na Netflix, essas outras coisas. E um pouco a mais da metade, mas diminuiu bastante. Existem outras finalidades, entra o e-mail. Tá? O e-mail para essa comunidade de estudantes não é muito comum. Tá? Apesar de, para a gente, da rede ser uma questão oficial, praticamente, a gente utiliza e-mail como troca de documento. E aí sim, eu tenho agora de um mais recente, de 2024, qual é a perspectiva de uso de 2015 para 2024? Nós temos aí jovens de 9 a 17 anos, e não é uma pesquisa a nível escolar, mas sim a nível de jovens, que foi o Núcleo de Informação e Coordenação do .br,
E ele faz essa pesquisa regulamentada desde 2015, e ele traz o seguinte, que o telefone celular é, como aquela pesquisa que eu mostrei em 2021, ele era, desde 2015, tem se mantido como um principal recurso hoje. E aí o que apareceu interessante nesse processo de mudança na entrada dos anos 2000 foi na entrada dos anos 2000, porque foi quando ele começa a crescer, tá? Então ali a partir de 2020 é que ele ganha um novo foco realmente, é a televisão. Por quê? Começa a surgir as televisões conectadas, assim, mais populares, digamos assim, onde a maior parte da população consegue ter acesso a essa questão. E o computador, como eu mostrei desde 2021 ali naquela pesquisa, ele tem uma queda. Então, qual é o nosso público aqui da nossa área de educação, quando a gente está trabalhando com ensino fundamental ou ensino médio? É o dispositivo móvel, com principalmente o smartphone. E quem é que está acessando realmente? Quem são essas pessoas que acessam? Então, a gente vê que aí a pesquisa demonstrou, a partir dos 10 anos, 2019, 2021 e 2022, tem sido crescente. O azulzinho é 2019, o verde a Cleonice está dizendo que curso maravilhoso, sinto não ter conseguido fazer as atividades na plataforma. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, Cleonice, sem problema. Muito obrigado aí pelo elogio, agradeço principalmente aí pela Shirley, que é a responsável pela administração esse ano. Tá? E aí, 2021 é o verdinho e o amarelo é 2022. E a gente vê que isso tem sido crescente, mas o dispositivo móvel, o smartphone, ou o celular, como a gente conhece, ele vem desde os 10 anos e vai até os maiores de 60 anos. E isso tem sido um crescente. Todas as faixas etárias têm utilizado o dispositivo móvel. Ou seja, desde a educação infantil até a educação de EJA ou qualquer outra área. Um dos recursos que a gente tem para divulgação de mídia, de informação, de acesso à informação, é o smartphone. Não, principal. E como é que é essa questão de informação na tela, informação na rede? Qual é o significado disso? Nós temos uma avalanche, como disse o Pierre Levy, as informações, principalmente, essa é a palavra parafraseando Pierre Levy em 2 obras que ele traz, que as informações, principalmente na rede digital, têm provocado uma avalanche informacional, um excesso de informação, os quais vão se intertextualizando, ou seja, se misturando, e com isso se atualizam. Ele defende muito essa ideia da atualização das informações, mas isso nos preocupa, porque, literalmente, como a gente viu, a informação está na mão, na palma da mão de quem tem um dispositivo móvel. E isso vai acontecendo, e todas as faixas etárias vão ter essa utilização, né? E isso aí que acontece, o Pierre Levy aponta para a gente desde o final da década de 90, e essa questão, mas isso tem se acirrado cada vez mais nos anos 2000 agora, e com o advento das IAs, as plataformas digital, vem mesclando o texto, como eu mostrei logo no início. A Google faz muito isso, ela mescla informações e vai atualizando, trazendo essa atualização que o Pierre Levy traz para a gente. Só que é de uma pesquisa de massa, e não de uma ideia como era antigamente, com palavras-chave a partir dos nossos dispositivos. E aí fica a pergunta, qual é o viés que a gente está passando, qual é o viés que a gente está pegando? Qual é o processo de informação que a gente está atento? Porque essa informação, geralmente, é uma informação de mercado. E aí eu pergunto, será que nós da educação estamos com esse mesmo interesse? Nós precisamos ter esse mesmo fluxo de informação? Será que o meu aluno sabe utilizar essa informação que está ali no processo que a inteligência artificial traz para a gente? Será que ele consegue discernir isso? Será que eu, como professor, já tinha parado para analisar que aquela informação, aquele resumo que o Google me dá é de um processo mercadológico, de um treinamento de uma IA, e provavelmente ele não é da área de educação? Será que eu já parei para pensar isso? Será que eu consegui passar isso para o... Então, nós estamos falando de educação midiática já a partir de uma pesquisa no Google. E o significado disso, a gente vai começar a montar essas informações em blocos.
eu vou trabalhar alguns blocos aqui. Aí vocês viram aí que eu já marquei o número de blocos que eu vou trabalhar. E o primeiro bloco, concluindo esse tópico, é: as mídias fazem parte da sociedade, em vários níveis, e a escola não pode desprezar isso, não tem jeito. Nós temos que ser críticos, nós temos que identificar que essas mídias fazem parte da sociedade, estão disponíveis na mão dos nossos alunos, assim como dos colegas, e às vezes a gente precisa dar o alerta até para o colega: olha, esse resumo que você viu aí de AI provavelmente não é do seu interesse. Provavelmente ele é de um interesse mercadológico e não de interesse educacional. Precisa ser um pouco crítico com esse processo que você está vendo aí. E desce a página um pouquinho ali para ver se não tem alguma coisa mais interessante. Tá bom? E aí eu falei assim, para a gente entender qual é o reflexo da mídia, como que a gente vê essa mídia digital dentro do nosso processo, como que ela interfere, como que ela está acessível, ou seja, quem é que está usando e como que está sendo utilizada essa rede, e quais são os conceitos de informação. Eu vou brincar um pouquinho aqui com vocês com esses conceitos de informação. Então, o primeiro conceito que eu vou trazer se chama infodemia. Tá? Esse infodemia, eu me lembro quando eu trouxe primeira vez esse conceito de infodemia, o pessoal estranhou. Não sei se hoje continua sendo estranhado, porque eu trouxe a primeira vez, ele estava muito começando a ser discutido. Né? Infodemia, aparentemente, ele surge no período da Covid, quando a Organização Pan-Americana de Saúde ela surge em 2019 com esse termo. Um dos responsáveis pela Organização Pan-Americana, ela vai dizer o seguinte: que grande aumento de volume de informações associado a um assunto específico que pode se multiplicar exponencialmente em pouco tempo devido ao evento específico, no caso que era a pandemia, como a pandemia atual. Então, esse termo ele surge nessa época, ou melhor dizendo, eu vou dizer assim, ele é definido nessa época, mas ele surge um pouco antes, ele já era definido um pouco antes, ele era para a área de saúde, só que depois ele começa a tomar um rumo maior. E aí lá para o lado de 2000, e, se eu não me engano, 2005, 2006, ele surge antes, tá? Mas ele toma um foco maior, né, no período da pandemia, mas ele começa a ter um aspecto maior, onde a gente traz aí no Guia de Educação Midiática, que é um ambiente com excesso de informações, nem sempre de qualidade, mas que faz com que as pessoas tenham mais dificuldade para encontrar fontes e orientações confiáveis. Tá? Também tem na Wikipedia, ou Wikipédia, como algumas pessoas preferem dizer, que se trata de um grande fluxo de informações que se espalham pela rede. Isso é infodemia, um excesso de informação. E eu fui buscar esse termo dentro de uma pesquisa Google, dentro de uma ferramenta chamada Google Trends. O Google Trends, ele me traz o seguinte, ele me traz, com base em pesquisas, eu posso pesquisar por tópico, por tema, e ele vai me trazendo até em tempo real, você consegue utilizar até em tempo real, mas eu vou utilizar histórico de pesquisa para medir o interesse dessa pesquisa, desse termo de pesquisa pela população usuária da rede. Né? E aí eu fui buscar infodemia. Se vocês observarem, antes de 2019, aí nós temos um picozinho aqui, pequenininho aqui, né? Porque isso aí acontece muito antes de 2019, esse termo foi cunhado muito antes de 2019, mas quando chega ali em 2020, com a pandemia, com o isolamento social, isso começa a surgir e aparecer. Então, infodemia, nesse estudo que eu fiz de 2004, que tem no Google Trends, que ele vem acumulando essas informações desde 2004 a 2025, ou seja, 21 anos de histórico. E eu quis saber, no cenário mundial, como que isso foi pesquisado. É lógico que a gente está falando de uma infodemia, a gente está falando de um termo que é muito voltado para a língua latina, né? Mas se você observar no mapa, aí tem pontinhos lá na Itália, tem pontinhos em vários lugares do mundo que buscou entender o que é infodemia, como na África, mas a gente está falando mais do Ocidente mesmo. Então, é uma pesquisa que foi desenvolvida por grande parte do mundo, mas principalmente pela parte da América Latina, e no cenário brasileiro, esse termo foi
pesquisado pelo praticamente quase todo o território nacional, exceto a 2 territórios, como a gente vê aqui no mapa, o Acre e aqui embaixo, esqueci, eu confundo, Rondônia e Roraima, desculpa, mas acontece principalmente em Mato Grosso e aqui em Alagoas. E aí eu quis saber sobre outros termos, também já que eu estava no trend, que são os termos que a gente vai falar aqui, que infodemia é esse excesso de informação. Mas a gente consegue classificar dentro da educação midiática alguns outros tipos de informações que a gente vai debater aqui hoje. Eu quis saber como é que é visto nos últimos 5 anos, e aí eu não pesquisei desde o início, mas sim nos últimos 5 anos, você consegue definir isso lá no Google Trend, esse formato de pesquisa. 5 termos. Comparei entre eles notícia falsa, pós-verdade, desinformação, artigo de opinião e sátira. E a gente vê que desinformação, ele começa ali razoavelmente junto com sátira, mas sobressai ultimamente, principalmente agora em 2024. Então, e aí, como é que funciona isso? A média desses aí a gente percebe que principalmente está para o lado da desinformação, seguido da sátira. Depois a gente vai ver notícia falsa e pós-verdade. Tá? Artigo de opinião quase não aparece no cenário nacional, tá? Mas, Marco, por que você pesquisou no cenário nacional e os outros no mundial? Então, eu estou pesquisando termos em língua portuguesa, no nosso cenário, nossa língua. Então, eu me fixei nessa parte mesmo nossa mesmo brasileira, tá? E aí, onde foi mais pesquisado? Isso a ferramenta também me deu. A gente vê que desinformação ele é a maior parte do Brasil, mas sátira, uma boa parte da região norte, uma parte da região nordeste, o Maranhão na região nordeste e Minas Gerais são os estados que mais pesquisaram sobre a questão da sátira. E aí, para a gente entender cada uma dessas, como é que foi, a gente viu notícias falsas. O principal foco foi Acre e Mato Grosso, mas no Brasil inteiro pesquisou isso, se tentou descobrir em algum momento, o que significava esse processo, pesquisou por esse termo. Pós-verdade acontece também ali na região norte e na região centro-oeste. Desinformação, principalmente região norte e nordeste. E artigo de opinião, que eu achei interessante, que ele foi assim meio que litorâneo, digamos assim, né? Então ele foi mais espalhado ali na região de litorânea, mas principalmente ali no centro-oeste, no sul, onde parece mais ali, e lá na região nordeste. Então, na região sudeste ele aconteceu, mas não aconteceu tão forte. E sátira, ele atinge já uma tonalidade mais forte, principalmente na região norte, nordeste e sudeste, em Minas Gerais. Então a gente consegue ver aí, utilizando essa ferramenta, como que tem sido essas questões, como que tem sido pesquisado, qual é a importância que cada região nossa tem dado. E eu vou começar, como eu falei com vocês, vou começar a brincar. Então eu vou trazer um jogo, será que eu sei? E aí eu vou pedir a vocês, se vocês puderem fazerem aí, dizer mito ou verdade, sim ou não, né? Eu vou fazer uma afirmação, vocês dizem sim ou não. Então, a educação infantil é uma afirmação, tá? A educação infantil não faz parte da Base Nacional Computacional. Estou falando da Base Nacional Computacional. Vocês acham que faz ou não faz? Sim ou não? Alguém pode responder aí? Alguns colegas aí? Não. Faz parte. Sim. Sim. Acho que sim. Então, sim, faz parte isso. Gente, realmente. Faz parte. A base computacional, alguém quer falar? Não? Então tá. A base computacional é um anexo, tá? Em 70 e poucas páginas, não me engano, acho que são 73, e ela faz parte de toda a educação básica. Ela tem toda essa parte, tem a parte desprugada, tem a parte plugada, e o legal da base computacional é que ela vai trazer exemplos de como você trabalhar
as habilidades, tá bom? Então, ela sim, ela faz parte da BNCC. Pequenas desinformações, a gente viu lá que desinformação é uma coisa que é pesquisada. Pequenas desinformações ou falsos Twitter são realidades da idade tecnológica, desse processo de conectividade que a gente vive hoje. Vocês acham que isso é verdade? Sim, sim. Não. Opa, tem um não. Sim, sim. Sim. Verdade. Então, gente, eu vou mostrar para vocês que é mentira. Na verdade, para que não tem suporte para trabalhar como queríamos. Pena que não temos. Então, eu vou mostrar para vocês que desinformações ou falso Twitter, ou pequenas desinformações, ela existe há muitos anos, muito antes de existir o telégrafo, tá? Então, eu vou mostrar que isso daí já mudou até a guerra. E a gente vai ver sobre isso, tá? Conteúdo viral atinge todos, sem se preocupar que existe um público-alvo. Estou com conteúdo viral, vou pegar, eu estou lá na rede, todo mundo vai ver. Idade, independente, eu não tenho público-alvo. Se é verdade ou mentira? Sim ou não? Entra no mais técnico, né? Não, acho que sim. Se vai gerar dúvida, porque tem conteúdo viral, é uma questão mais técnica. A gente vai falar sobre isso, tá? Então, conteúdo viral, ele se preocupa com o público-alvo. Ele é um pouco diferente de outras questões midiáticas. Então, quando eu tenho um conteúdo viral, normalmente ele tem um foco. Então, eu tenho foco, por exemplo, se eu trabalho com criança, eu vou fazer um conteúdo viral para o público mais jovem. Se eu trabalho com o público mais alto, se eu trabalho para coisa, então conteúdo viral, ele se preocupa com o público-alvo, tá? Desinformação são tentativas deliberadas, orquestradas para confundir as pessoas. Alguém acha que isso é verdade? Sim, sim, falso, sim. Então, nós vamos conhecer que existe desinformação e algumas outras informações. Mas sim, desinformações são tentativas, só que elas não são assim orquestradas. Uma desinformação pode ser, não necessariamente pode ser intencional. Ela pode ter acontecido. Eu entendi errado e passei essa desinformação. É o famoso a tia do grupo de WhatsApp que pegou lá no outro grupo qualquer e trouxe, e ela provocou uma desinformação, mas ela não queria fazer isso. Tá? Existe esse processo. Então, nem sempre é intencional. Fake news tem alta reação da opinião pública com apelos emocionais. Mas a fonte não teria essa intenção sobre desinformação? Então, aí a gente vai entender que é um caso específico do que a gente está mostrando aqui agora. A pergunta não teria essa intenção, a desinformação? Às vezes não, às vezes é uma interpretação errada. Mas fake news, sim, ela já tem essa intenção de trazer, de trocar informação, de criar algum processo errado, e ela normalmente ela utiliza apelos emocionais, tá? As mídias de telecomunicações não muda o conceito de alfabetização, mas amplia o conhecimento. Verdade ou mentira isso? Sim ou não? Não concordo, mentira. Não. Então, as mídias de comunicação, de telecomunicações, vamos embora lá, vamos por parte, que tem duas informações aí. As mídias de telecomunicações não mudam o conceito de alfabetização, não muda, é um conceito, tá? Eu fui lá estudar Magda Soares lá, o conceito está lá, está travado lá, então ela não vai mudar, então aí tá certo. Amplia o conhecimento, eu diria que é um pouco ambicioso, mas se eu souber utilizar as mídias de comunicações, ela me favorece. Então, realmente, eu concordo ali que não deveria ser considerado como verdade, porque ampliar o conhecimento depende de uma questão crítica, tá?
toda desinformação é um fake news. Tudo aquilo que é uma desinformação, tudo aquilo que está errado é um fake news. Exatamente. Não, não é. Nem tudo que é desinformação é fake news. Às vezes é um equívoco mesmo, tá? Às vezes eu estou dando mas toda fake news é uma desinformação. O contrário é verdade, mas a desinformação não. Meme é uma informação com humor. Vocês acham que o meme é uma informação com humor? Sim, eu também acho que sim, gente, realmente. O meme, como a sátira, como a paródia, ela vai trazer essa ideia de uma informação com humor. Isso foi para a gente entender que existem essas informações e algumas a gente não está acostumado. E a gente vai fechar agora o nosso bloquinho aqui. Nosso conhecimento por blocos. Obrigado, Rejane. Isso foi feito no WordWall, só que para facilitar, para eu não ter que estar indo lá e vindo cá, como hoje eu estou com uma tela só, aí eu deixei tudo no PowerPoint e também a lista de presença Escola Manuel Pereira vai ser colocado depois da apresentação aqui, tá? Porque eu vou também entregar essa apresentação também para quem quiser falar sobre educação midiática na sua escola, então já está mais ou menos montado. Vocês estão vendo que está dentro de um padrão viável para vocês utilizarem na escola. Temos que produzir, além de consumir, nós temos que produzir informação, mas nós temos que produzir isso de forma crítica, de forma responsável. E agora eu vou fechar esse bloco. Tá? A pergunta onde você montou esse slide, essa apresentação está no PowerPoint. A Carolina disse que usa muito o WordWall, que legal, né? Não tem gentileza nenhuma, Carolina. Eu vou deixar a apresentação, porque a ideia é que a gente distribua essa informação mesmo, tá? E aí eu vou começar a falar aqui agora, e por isso que vocês vão ver que tem um pouco mais de letrinha a minha informação, porque é até para favorecer a quem vai utilizar, e embaixo dela, nas anotações, tem algumas informações que favorecem vocês também, tá? Então, desinformação e fake news. Desinformação é um termo amplo sobre qualquer tipo de conteúdo que geralmente ele está equivocado. Eu não usaria essa palavra falso, mas é assim que está lá na guia da informação, guia da educação midiática. Eu diria que é um conteúdo que está equivocado. Por que está equivocado? Às vezes eu posso trazer uma desinformação, mas não é necessariamente foi intencional, tá? Então não era falso. Posso dizer que ela seja falsa, mas foi uma informação imprecisa, tendenciosa ou distorcida ou fora de contexto. Eu peguei alguma informação fora de contexto e ela pode ser intencional ou não, tá? Em inglês, eles costumam trazer até desinformação em três modalidades, né? Disinformation para informações falsas criadas com a intenção de causar isso, né? Causar dano. Misinformation, misinformation, se eu não me engano a pronúncia, da informações erradas divulgadas sem o objetivo de causar danos. Então, eles separam desinformação de quando tem objetivo e não tem objetivo, tá? E malinformation para a informação correta, mas que for divulgada de forma descontextualizada, que é o que a gente tem visto muito ultimamente, pegar dados de outras épocas, de outros anos, e trazer vídeos e dizer que está acontecendo agora. Ou seja, a gente tem o propósito de causar algum processo, como, por exemplo, a gente estava vendo vídeos nas redes sociais da guerra, que não era da agora, de outras épocas, tá? Isso acontece principalmente no período de eleição. E aí eu grifei aí, intencional ou não. Então, desinformação é um contexto que pode ser intencional ou não. Já fake news, tá? É uma desinformação específica. É um conteúdo propositalmente falso. Eles foram criados com a intenção de enganar. Então, a fake news, historicamente, ela tem uma mentira ali nela, né? E isso é um processo que a gente chama hoje de fake news, mas ela acontece há muitos anos, desde do século XXI, lá do início do século XXI.
principalmente fraudando por conta de acontecer em redes sociais. Tá? As fake news, elas não existem, o termo, esse padrão de informação falsa usando tecnologia, elas não existem desde sempre. Mas elas têm, assim, esse formato tem ganhado maior volume, tá? E a gente vai falar, mas você falou que o Twitter existe desde sempre. Então, eu vou dar uma explicação. Na hora que eu chegar lá, eu vou dar uma explicação, tá? É uma forma, assim, de trazer que parece que é uma notícia jornalística. Por isso que a gente vai trabalhar aqui o que é uma notícia jornalística, quais são os tipos de notícias jornalísticas que são possíveis. Tá? Além de, muitas vezes, a notícia ela não é propriamente, sim, falsa, mas ela é descontextualizada, trazendo uma ideia dentro de um contexto, aí sim, errôneo. Então, às vezes, ele pega carona no que é original, naquilo que é oficial, para ficar parecido e criar uma informação falsa. Cristina, desculpa, mas seu áudio está aberto. Você pode fechar para a gente? Obrigado. Nem toda desinformação é fake news, mas todo fake é um contrário, é verdade, tá? Não tem problema, Cristina, acontece. Estava até baixinho, mas eu percebi aqui o áudio aqui. E aí eu grifo aqui, ela tem a intenção de enganar, diferente da desinformação. Como eu falei, a gente tem o fake news, ele usa técnicas, às vezes até de jornalismo. E aí, o que seria o jornalismo? O jornalismo é esse caminho para enfrentar a desinformação e normalmente ele tem um interesse público. Ele divulga a informação, ele investiga, ele pesquisa, ele entrevista, ele busca confirmar a verdade das informações. Mas, Marco, tem jornalista sensacionalista. Isso existe uma classificação, a gente vai falar sobre isso, que é o jornalismo informativo e o jornalismo de opinião. Existe esse padrão, isso é classificado, a gente acha essas informações lá no Guia da Educação Midiática da Palavra Aberta, Instituto Palavra Aberta. E qual é a diferença de um jornalismo informativo e um de opinião? O informativo, ele traz os dados, os fatos, sem trazer a informação, ele é imparcial, ele tenta trazer o máximo possível de informação e comunica o máximo possível daquela informação. O jornalismo de opinião, ele recorta, ele seleciona os dados e vai pelo que o escritor quer provar, qual é a ideia dele. E aí ele traz aquilo ali, editando aquela informação. O escritor ou o editor, ele argumenta com base nesses dados verdadeiros, selecionados, para convencer. Ele tem uma tendência. É um jornalismo tendencioso, que a gente chama. Mas é o jornalismo que a gente chama de opinião, é o jornalismo que acontece. A gente não pode chamar de jornalismo sensacionalista, mas sim, o jornalismo que tem opinião. E ele pode ser nesse padrão de recorte. Existe um outro tipo de jornalismo que ele não é mentira, mas também não é necessariamente uma verdade. O que é isso, Marco? A gente está falando de uma sátira ou de uma paródia, ela traz um humor, uma ludicidade do que é real, tá? Então, necessariamente, parece ali uma desinformação. Não é uma desinformação, mas ela pode gerar uma confusão se eu não tiver conhecimento dos fatos. Os títulos não necessariamente são precisos. Aí nós temos aí, tipo, Yes, nós temos tablets, né? Uma crítica àquele Yes, nós temos Banana, que é uma música da Carmen Miranda, de uma crítica ao norte-americano, tanto que, ou seja, nós também temos tablets, qual o problema? Então, você precisa entender, precisa saber de onde vem, precisa ter esse conceito, e normalmente pode ser conteúdos sensacionalistas, eles vão trazer algum frisson, algum processo desse. Tá? E o jornalismo também pode ser imagético. E aí a gente está falando sobre questões de infográfico, que traz aquelas informações, propagandas, memes e charges. Tem diferença? Tem. O infográfico, ele narra uma história onde tem imagem e texto e apresenta os dados por intermédio de um design gráfico, de um formato específico ali. Tá? Precisa ser exato? Precisa ser exato, porque a gente está falando de uma notícia, de jornalismo.
E propaganda, ela usa técnicas de imagem para influenciar. A gente costuma assimilar muito isso, que é da minha época, aquelas imagens de aqueles comerciais de cigarro que a gente usava antigamente, que usava o jovem sucedido, andando de veleiro, andando de surf e fumando cigarro. E isso caiu muito, foi até proibido esse tipo de propaganda, porque ela era meio que enganosa. Então ela foi proibida, esse tipo de informação. E aí, a gente está falando em uso de imagens, dois tipos de imagens muito comum que a gente utiliza são os memes e as charts, tá? Memes, e geralmente são imagens com diversas camadas, diversos significados, a gente precisa conhecer alguma coisa sobre isso, eu vou mostrar alguma coisa dessa relação, e usa o humor para informar isso de uma maneira meio sintética. Então, como ele é muito trazendo essa informação, essa relação de imagem, lendo isso, ele traz isso muito sinteticamente, você precisa estar conectado com aquela informação. Os memes são situações viralizadas, sem compromisso com o real, e as charges são caricaturas do real. Então, a gente vê aqui o uso de imagens hoje, principalmente em redes sociais, ela é um processo altamente resumido que traz essa informação para a gente. Por que eles usam isso? É muito comum a gente perceber que as pessoas utilizam as redes sociais com imagens. Porque é mais fácil de ler. A gente não para ler legenda, a gente não vai ler legenda de uma publicação, a gente normalmente lê. Então, redes como TikTok, elas trazem muito mais sucesso, porque é vídeo, tá ali, eu não tenho que parar para pensar. Né? Só que esse processo é uma forma de pescar o usuário e, às vezes, ele está desinformado, ele não tem conhecimento daquela rotina do que é real. E aí a imagem não completa, não traz o dado completo. Por exemplo, essa que eu vou trazer, tem um senhor, né, sentado na cadeira. E aí a imagem, isso foi no período da pandemia, se não quiser fazer isolamento, tudo bem. Agora, eu preciso ligar essa imagem, isso é uma charge, eu preciso ligar essa imagem a algum dado da história. E eu sei que a gente está falando do Charles Darwin. Ou seja, a gente está falando da origem das espécies e da seleção natural, da preservação das raças. Então, quando eu estou dizendo, se a pessoa não quiser fazer isolamento social por conta da Covid, tudo bem? Quer dizer, eu vou estar fazendo a seleção natural da espécie, mas eu preciso conhecer essa parte. Se eu não conhecer, o que significa isso? Se não quiser fazer isolamento, tudo bem. Quer dizer que pode fazer o isolamento. Então, esse é um problema. A notícia imagética, ela tem um conceito que você precisa trazer. Não é simplesmente a frase que está ali, o desenho que está ali, ele só está ali compondo imagem, ele tem que estar ali trazendo uma informação. E a informação aí que eu estou trazendo é a evolução da espécie, a teoria evolutiva do Charles Darwin. Se a gente não conhece, a gente não sabe disso, isso aí vai parecer que não precisa fazer isolamento social. E a gente sabia que precisou muito. E aí eu falei de conteúdo viral e conteúdo patrocinado. São duas questões. Essa imagem aí remete a um influencer, um youtuber, na verdade, um youtuber, e ele tomou banho, ficou famoso por tomar banho numa banheira de Nutella, e ele tinha um público-alvo, que eram os jovens. Então, quando a gente está falando de conteúdo viral, a gente tem um público-alvo. Ele usou gatilhos mentais, como eu troquei a imagem dele tomando banho de Nutella, botei por uma banana com gotas de chocolate do Nutella, que eu achei muito mais interessante do que aquela imagem. Mas o que eu estou trazendo aqui? Isso é um conteúdo que viralizou durante muito tempo, isso, e até hoje se comenta desse banho de Nutella, mas ele também é um conteúdo patrocinado. O influencer, ele usou uma marca, ele não tomou banho de um creme de chocolatado, ele não escondeu, ele tomou banho de Nutella, que era uma marca. E essa marca já ganhou cada vez mais fama, foi ganhando mais influência no grupo, entre os jovens. Teoricamente, ele estava passando um monte de informações, faz bem, faz mal nenhum, tal. Mas é só para a gente ilustrar aqui o que é um conteúdo viral, que ganhou muita informação, e também, nesse caso, é um conteúdo patrocinado. Tá?
pós-verdade, Marco? O que seria uma charge, uma imagem pós-verdade? Aí eu trago aí, né, onde a gente tem a imagem do Descartes, que ele falava penso, logo existe, é em latim, a gente traduz isso, né? Penso, logo existe, mas ele fala, essa frase ficou famosa em latim dele, e hoje isso é atualizado para um padrão, acredito, logo estou certo. Ou seja, eu vi na rede social, o colega meu falou, a tia do Zap me mandou, eu acredito nisso que está na rede social, logo estou certo. Eu vejo, às vezes, as pessoas discutir comigo, não, eu vi sim, eu vi, a colega me mandou pelo Zap, isso aqui, um vídeo aqui. E não é bem assim, a gente tem que ser crítico, principalmente nessa parte de desinformação. Então, aí existe essa charge aí que a gente precisa conhecer essa parte do penso, logo existo, que é do Descartes, e trazer isso para a nossa realidade. Então, a imagem, assim, para quem não conhece, assim, na história em si, ela não vai dizer nada. Mas para quem conhece, vai estar trazendo essa informação. E eu falei para vocês que isso não acontece de agora. Isso aconteceu há muito tempo atrás. Mas hoje em dia ela tem sido muito mais viral, digamos assim. Quando a gente... Essa mentira, quando ela começa a surgir, um dos grandes exemplos que se fala de mentira, além do armário papal, que hoje em dia foi muito divulgado, o Papa Francisco, com inteligência artificial, criou essa informação dele com essa roupa da Vogue. E por que isso viralizou na época dessa roupa do Papa, hoje em dia, ela ter ficado famosa? Por dois motivos. Primeiro, alguém criou, além disso, botou o Papa vestido de DJ e de outras coisas, mas essa marca seria uma marca da Vogue. A Vogue se aproveitou disso, dessa divulgação dela, e deixou acontecer. O Vaticano não se manifestou, e essa imagem ficou 15 dias na rede sem nenhuma manifestação, até que o Papa, que acha, na época, o Papa Francisco achava interessante, como ele se popularizava, informa que temos que tomar cuidado, que não viu problema nenhum na imagem, mas que aquilo ali não faz parte do armário papal. Inclusive, a imagem que está lá no Fórum 15 é essa daí que eu trago, e que não difamava ele, mas ele achava que a gente tinha que tomar cuidado, que outras coisas, como, por exemplo, o Papa como DJ, apareceu o Papa celebrando o casamento com uma roupa totalmente estranha, essas coisas apareceram. Ele, acho, se eu não me engano, aparecia ele tomando uma bebida também em praça pública também, não me lembro exatamente. Mas isso não acontece agora com a tecnologia, com a inteligência artificial. A história nos narra, e aí se tiver alguém de história aí, ajuda, fortalece, que Otaviano é o inimigo político de Marco Antônio, tá? Ele faz o quê? Ele aproveita esse momento que Marco Antônio se envolve com Cleópatra, começa a lançar difamações entre os generais romanos, para que isso chegue nos generais de Marco Antônio e comece a defamar o Marco Antônio, dizendo que ele não quer mais voltar para Roma, que ele quer ficar na Grécia, que ele quer ficar com a Cleópatra, não quer ser enterrado em território romano, ele não vota, ele não está a favor do Senado romano, e ele quer criar um novo Senado só para ele. Então ele começa a criar um monte de desinformação rápidas, pequenas, entre pessoas específicas, ou seja, público-alvo, que é o Senado e os generais, que isso é o estilo de Twitter, tá? E por que isso começa a acontecer? Porque o Marco Antônio ele era casado em Roma com Otávia, que era o irmão do Otaviano. E aí ele começa a se preocupar com esse processo quando ele começa a se envolver com Cleópatra e acaba se tornando imperador. Detalhe, aí já voltando para a questão da intriga jornalística, né? O Otaviano, por exemplo, que vai ser o primeiro Augusto, né? Primeiro Augusto, mais tarde vai criar esse título de Augusto. Ele é um Júlio César de alguma coisa Otaviano, que era filho do Júlio César, aquele famoso Júlio César Atetu Brutus. Só que ele não utilizava o nome dele, por quê? E aí, se eu tiver alguém de história, confirma ou me desconfirma, mas pelo que eu me lembro, era isso. Ele não utilizava justamente por conta da fama do pai dele,
que ficou meia complicada lá em Roma, então ele preferiu utilizar só o nome e sobrenome dele, que é Otaviano. E a irmã dele era Otávia. Então, isso existe há muitos anos. Essa questão de desinformação, esse processo de informação não é uma coisa nova, só que com a tecnologia, essas questões, essas informações, elas começam a virar conteúdo viral. Então, fatos, e com essa questão da liberdade de expressão, com as crenças de cada um, com essas apologias que a gente tem, principalmente acreditando no que o professor falou é verdade. A gente começa a criar uma desinformação. Gente, eu vou dar um exemplo. Isso é um pouco antiético, totalmente antiético. Eu estava assistindo um programa sábado, eu vou tentar evitar nomes, e aí eu vi uma autoridade do nosso Ministério da Educação, que é responsável por essa parte de computacional, e ele começa a falar que não, a gente precisa trabalhar, porque o jovem de hoje ele é nativo digital. A literatura traz claramente, nitidamente, desde 2010, esse termo nativo digital foi cunhado em 2001, surgiu em 2001 pelo Mark Prensky, mas a literatura, tanto nacional como internacional, traz claramente que o termo nativo digital tem interferência comercialmente, mas para a educação ele não se aplica. Eu não posso dizer que o professor que nasceu na época de 90 e hoje está dando aula, ele é um nativo digital e ele domina a tecnologia, muito pelo contrário. Eu tenho dados meus, pessoais, por conta da minha pesquisa, que provam que não é assim, não é essa a realidade. O meu professor imigrante digital, ele é tão bom quanto o nativo digital quando eu estou trabalhando em educação. E eu não posso utilizar esse termo. Então, essas crenças pessoais de cada um vão criar desinformações. Eu vi isso sábado acontecendo. Assim como eu vi essa semana. Uma palestrante, uma doutora palestrante, que tem um curso famoso para trabalhar com inteligência artificial. E como ela é famosa, eu fui assistir uma palestra dela online e ela falou que ia falar sobre um determinado contexto utilizado na inteligência artificial e a aprendizagem significativa. Primeiro que ela não soube definir a aprendizagem significativa, ela deu a aprendizagem significativa para Paulo Freire, e a aprendizagem significativa não é de Paulo Freire, esse termo é de David Ausubel. E aí ela começou a chamar Paulo Freire, começou a misturar os pensadores, em momento nenhum ela fala de Ausubel. E aí ela traz uma outra ideia de uma taxonomia, e aí eu falei assim, nossa, ela se perdeu. E ela afirmava aquilo categoricamente para poder vender o curso dela, e eu falei assim, e ela está criando, a partir de crenças de uma comunidade de professores, que não tem um domínio sobre determinados assuntos, uma desinformação. Ela está nesse processo. Então, como que isso funciona? A gente tem que tomar muito cuidado. Desconfie. O Marco falou ali que a aprendizagem significativa do David Ausubel. Será que é mesmo? Será que ele tem razão? Eu não falei que a informação está na palma da mão, nossa, lá, clica lá. Aprendizagem significativa. Rapidinho. Aí vai aparecer o nome do David Ausubel. Tá? Então, a gente tem que tomar certos cuidados hoje em dia. Por acaso, eu peguei esses dois fatos por conta da minha pesquisa, que eu trabalhei com isso. Não David Ausubel, porque eu já trabalho há muito tempo, mas do nativo digital foi por conta da minha pesquisa. Então, eu até um tempo atrás, vocês vão achar artigo meu que eu cito no nativo digital. Mas hoje em dia eu tenho muito cuidado com isso, porque eu sei que isso não se aplica efetivamente à educação. Eu não posso simplesmente taxar um termo, uma crença comercial, como o nativo digital, dentro da educação e dizer que existe um problema pelo professor ser nativo ou imigrante, tá? Então temos que tomar muito cuidado com isso. E aí, o que significa essa história? Nós temos informações falsas, informações nocivas, e isso vão criar desinformações. A falsa é aquela incorreta, que tem essa intenção, essa conexão com o que está errado, tá? É um conteúdo enganoso. E o nocivo, não necessariamente, ele é uma informação incorreta.
Ele pode ser uma informação descontextualizada, pode ser um hater, pode ser um vazamento de informação, pode pegar de um dado de uma época, trazer para outra, e essa desinformação vai ter esses conteúdos falsos, fora de contexto, que pode ser impostor ou pode ser até fabricado, ou seja, com dados fabricados, onde eu pego informação de uma época junto com outra e monto uma informação. Tá? Qual é o significado disso nos nossos blocos para a gente? Construindo o terceiro bloco, o nosso diagramazinho de bloco, o pensamento crítico precisa ser formulado. Mas quando que eu vou formular isso? Quando que eu, professor, tenho que trabalhar isso? Lá no ensino médio? Não, desde a educação infantil. E é isso que a BNCC nos promove, é isso que ela nos pede. Traz isso desde a educação infantil e o pensamento computacional desde a educação infantil. Ah, Marco, eles falam muito em algoritmos. Não, a gente está falando em educação midiática e eu vou mostrar que a gente trabalha sobre esse contexto, tá? Sobre a base nacional, sobre essa relação com a base nacional computacional. Quando eu estou falando sobre a BNCC computacional, ela, nos competências dela, ela traz que nós temos que ter conhecimento do mundo digital, nós temos que criar soluções de caráter tecnológico. Ela não diz que é digital, mas caráter tecnológico, e tecnologia, como eu já falei para vocês, não é necessariamente o computador. Uso de linguagens digitais e o uso de tecnologias digitais na informação e comunicação de forma crítica e ética. E o que a gente está debatendo aqui hoje é realmente essa questão, introdução à educação midiática de forma ética. É esse processo de formação. A base computacional, para quem não sabe, tá? Ela é um anexo, ela está em vigor a partir desse ano, ela está desde 2022, ela é um anexo, é um complemento à BNCC. Você consegue achar ela extra à BNCC, não está dentro da BNCC, e ela tem até como você trabalha determinados itens. Ela reconhece a importância e a confiabilidade das fontes obtidas na internet. Você trabalha essa questão da ética crítica, distinguindo conteúdos confiáveis. Isso tudo está lá na BNCC. E é lógico que ele traz sobre computação plugada e desprugada. A gente fala sobre o mundo digital, sobre algoritmo, mas ela também fala sobre essa educação midiática que a gente precisa trabalhar. Sobre essa avaliar o que é preciso, o que é essa imprecisão dessa informação, o que é relevante, o que é adequado, como que a gente tem essa informação, a partir de uma imagem, quais são as informações que eu tenho de uma imagem, qual é a relevância dessa imagem dentro do contexto geral. Entender como a mudança da tecnologia afeta a segurança, mas quem é o responsável de conduzir isso tudo? Quem é que deve fazer isso tudo? Esse é o problema. Hoje, a quem cabe essa relação de formação da BNCC, que é essa resolução desde 2022, realmente, falei 71 páginas, e ela, desde o ensino infantil até o ensino médio, e hoje aqui nós estamos debatendo, discutindo tudo isso que a gente fez. Ô Marcos. Oi. Seria difícil você disponibilizar esse link desse anexo, dessa BNCC, na hora que você envia o certificado, igual você sempre faz, às vezes você manda um link que a gente pede? Não, eu vou procurar na internet. Deixa eu anotar aqui. Se você puder, se caso não for uma coisa assim, né? Se puder. Eu te agradeço muito, Marcos. Eu vou anotar aqui, para não esquecer, na hora do certificado, mandar BNCC. Eu mando o link, sim. Eu vou procurar na internet, mas não é difícil de achar, não, tá? Eu vou procurar, eu acho que tem um site da BNCC Computacional, que é da SBC, Sociedade Brasileira de Computação. E aí, quem é o responsável? Muito obrigada. Nada, fica à vontade. A Cristina está dizendo, eu tenho esse anexo, se quiserem, posto aqui. Show, pode ser. Quem é o responsável para conduzir essa informação toda que a gente passou aqui, de educação midiática, de trabalhar a educação midiática? Eu botei até alguns links lá da Palavra Aberta, do Instituto Palavra Aberta, que eles têm um material incrível sobre educação midiática. Mas quem é o responsável por isso? Sobre quem cai essa informação? Quem é o
como que tem que funcionar isso? Aí eu procurei sobre identidade midiática do docente. Esse profissional, que a gente já sabe que é o professor que vai fazer isso, não tem jeito, esse cara é que repousa a função da escola. Ele é o cara que tem... qual é a função da escola? A função da escola é dar nota, a função da escola é ensinar. E quem é o responsável? Quem é o indivíduo que está ali para fazer isso? É o professor. Diretor, é o professor. O professor é esse meio-fim da escola, tá? Não existe escola sem duas coisas, sem professor e sem aluno. Existe escola até sem cadeira. Tem diretor, mas escola sem o professor e sem o aluno não existe. Tá? E é esse cara que tem que estar envolvido nesse tecido técnico-cultural, nessa questão da cultura, nessa questão do conhecimento da tecnologia. Eu sei que é difícil, eu sei que a gente tem que trabalhar esse processo, eu sei que a gente tem que cada vez mais conhecer, e aí a gente tem que dedicar horas, como vocês estão aqui, uma quarta-feira aqui, às 20 horas da noite, conversando sobre isso, mas é vocês, não tem outro. E, pelo amor de Deus, esquece essa ideia de imigrante, de nativo digital. Nós temos que romper com isso. Nem o professor com 60 sabe mais ou menos tecnologia do que o professor de 20. Eu tenho 55 e sou considerado... eu até me lembro que quando eu falei de inclusão, que eu falo da questão do etarismo, que os colegas me falam, você sabe tanto tecnologia, você é um jovem da tecnologia. Eu disse, não, continuo um velho de cabeça branca, um avô que gosta de trabalhar com tecnologia, e a minha idade não me faz referência sobre eu ser nativo ou imigrante digital. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E por fim, eu sei que o problema é que está na formação do professor. E isso eu sei de cadeira, faz parte da minha pesquisa, faz parte da minha tese de doutorado. O professor não tem essa formação. O professor não tem essa formação de tecnologia e precisa ter. Em algum momento, alguém tem que acordar para que isso aconteça. Tá? Dentro desse processo, o professor acaba tendo que se tornar um pesquisador dessa informação. E quando fala na questão da base computacional, me chama muito a atenção para essa relação, já que a educação midiática ela é um processo que está inserido na educação básica, só que ela está inserida de forma multidisciplinar. E isso me incomoda demais, gente. A gente falou sobre multidisciplinar, interdisciplinar. Quando a gente fala que uma coisa é multidisciplinar, quer dizer que eu tenho a caixinha de matemática, a caixinha de letras, a caixinha de linguagem, a caixinha de inglês, a caixinha de artes, a caixinha de física. E cada um vai usar da sua forma. Não é essa a proposta da BNCC. A BNCC computacional ela ainda está nessa proposta multidisciplinar. Mas a proposta da BNCC original, aquela que deu início, ela é interdisciplinar. E todos os exemplos que eu dei aqui, quando eu uso tecnologia, foi assim, vamos fazer uma feira, vamos fazer uma etapa de ciência, vamos divulgar entre o professor do primeiro ao 9º ano. Esse é o projeto da Base Nacional. E aí a Base Nacional Computacional, ela me dá esse susto que ela é multidisciplinar. Ela trabalha de forma de caixinhas. O professor de matemática trabalha sozinho, o professor. E aí, quando eu vejo que nós temos como exemplo a Base Nacional Computacional, ou a Base Nacional com base na Austrália, com a Base Nacional da Australiana, e lá eles têm um elemento curricular chamado tecnologias, ou seja, tem que ter um professor da área de tecnologias para poder fazer essa interdisciplinariedade com as outras áreas. Eu não vejo isso no Brasil. E o pior, eu vejo que o professor, que essa responsabilidade, eu vejo que o professor, ele está dentro desse problema, está dentro dessa formação, trabalhando isso sem ele ter esse conhecimento, sem ele ter um profissional com esse conhecimento, que é o profissional de licenciatura. Eu faço parte de grupos de licenciatura da computação, 2 grupos, para ser mais exato. E eles questionam muito. Não abre vagas em editais para eles de concurso. Aí vai dar a parte de computacional, o edital pede o professor de matemática ou pede o professor com formação técnica e não ali o licenciado em informática. Isso é um problema sério
para nós. Não estou dizendo assim, para mim que sou da área de informática, mas sim para quem não é da área de informática, que não tem essa formação e não consegue transformar isso em uma forma interdisciplinar. Gente, uma dica, é lógico que o professor não tem esse letramento midiático e ele precisa ter. Uma dica que tem é a mesma coisa para quem é licenciado em tecnologia educacional. Sim, exatamente, Cristina. O guia de educação midiática da Palavra Aberta, ele tem lá todo o material, inclusive formas de você trabalhar, e ele trabalha sobre aqui a educação midiática tem 3 conceitos, 3 eixos principais. Ela tem que ser reflexiva e crítica a partir da leitura. Ela tem que fazer uma análise crítica da mídia, daquela informação que está ali, seja imagem ou texto, e ter um letramento desse padrão de informação, que é o que a gente tentou trazer aqui hoje. Lógico que eu não vou fazer um letramento de 60 horas em 2 horas, mas essa é a ideia. A gente tem esse material lá no Instituto Palavra Aberta. Vocês podem entrar e pesquisar, que tem várias formações, eles têm, acho que Padlet, de aulas, como trabalhar determinados assuntos. E um dos eixos se chama escrever. Ele tem, o aluno precisa se expressar, ele precisa ser fluente no ambiente digital, ele tem que ter essa habilidade de produzir. E o terceiro eixo é participar. Ele tem que ter uma participação cívica e uma cidadania digital. E aí sim ele está dentro do Plano Nacional de Educação Digital, né? Que é a capacidade e responsabilidade de trabalhar dentro do ambiente digital. E isso faz parte do letramento midiático. Tá? Marcos, você está fazendo propaganda do Instituto Palavra Aberta. Realmente, ele faz parte de um outro grupo maior, que tem apoio da Google, de outra coisa. Mas eles têm esse recurso de forma disponível, tá? Então, eu acho que vale a pena. Eles não cobram por isso, eles só divulgam o curso deles, que é gratuito. Eu fiz esse curso de educador midiático. Eu acho que vale a pena, quem quiser fazer, vale a pena. Tá? E essa é a ideia, que é ter uma cidadania digital e participação cívica no ambiente digital. E o letramento digital traz esse processo. E aí eu trago mais um bloco aqui, quase que fechando, dizendo que um dos significados é que a educação midiática é uma camada multidisciplinar. Me desculpa essa parte do multidisciplinar, mas é assim que está na BNCC computacional, e é assim que ela trabalha. E eu não posso querer que vocês transmitam a educação midiática de forma interdisciplinar, se o que existe de norma hoje ela é multidisciplinar. Mas eu não concordo muito bem, eu acho que a gente tinha que trabalhar isso de uma camada interdisciplinar, entre as disciplinas, sim, mas não de uma forma da disciplina de matemática, da disciplina de letras. Tá? Compreendo que existem várias disciplinas com as suas necessidades específicas, mas elas têm que estar interligadas entre si. E aí, para fechar essa ideia, quando eu recebo uma mensagem, uma informação, uma desinformação, por e-mail, por WhatsApp, por carta, por qualquer processo de informação, como que eu deveria pensar nisso? A educação midiática, na guia da educação midiática, ela traz essa informação para a gente, que a gente precisa, ao receber uma mensagem, ao pegar aquela mensagem, à disposição. Tá. A Cristina falou que à disposição não tem problema nenhum, que ela está ali, como a gente está aqui todos hoje, para ajudar um ao outro. Ao receber uma mensagem, olha, vamos dar uma olhada naquele negócio? Será que a fonte daquilo ali, a data daquilo ali é essa mesmo? Será que eu não acho aquilo igualzinho em outra época? E aí? Será que ela está sendo reeditada, reproduzida? Existe algum outro lugar além desse? É só esse aqui que está me dando essa informação? Que informação é essa que só existe aqui? Que análise é essa que só existe nesse lugar? Qual é o contexto completo dessa história? Qual é a relação total dessa história? Então, essa é uma ideia do pare, verifique a fonte, certifique-se que está tudo certo e veja qual é o contexto desse processo. E aí, estou fechando o meu último bloquinho do meu diagrama, tá? Que, para fechar, vou trazer essa questão. A escola, como um todo, ela não pode se omitir. Então, Marta, é mais uma mensagem. Sim. Meu último bloquinho aqui é uma mensagem
a escola como um todo, direção, coordenador, professor universitário, professor da educação básica, professor da educação infantil, ele não pode se omitir. Ele tem que trabalhar educação midiática, não tem mais para onde a gente fugir, tá? E aí eu vou trazer uma questão. Hoje, como que a gente está em questões de educação midiática hoje? Né? Quem já ouviu falar na Marisa Maior? Alguém já ouviu falar que isso aqui? Diz o sim ou não aí, por favor, aí no WhatsApp, na mensagem. Não? Sim? Então, o Caio disse sim, a Neiva disse não. Então, vamos embora lá. A Marisa, vou dar uma explicação rápida, né? Acompanhando sempre. A Marisa Maior, ela é um vídeo de inteligência artificial feito pela plataforma Google. Não da plataforma Google, mas de uma pessoa que já fez outros vídeos. Ele é um programa de auditório que está assim, altamente difundido em redes sociais. Tá? Então, hoje, o programa de auditório da Marisa Maior, ela já criou tanto aderência em tão pouco tempo, né, que ele é bem cômico, é uma mulher meio gordinha, com cabelo cômico, Chanel, e com maiô mesmo, é uma apresentadora de maiô, por isso Marisa Maior, né? E ela vai apresentando, fazendo críticas àquilo ali. E existe já um programa de auditório, se eu não me engano, é Raoni o nome do autor. Existe esse programa de auditório que já é feito com inteligência artificial. É um brasileiro, ele, tá? Ele é um carioca, ele já criou algumas outras questões de outros hits. Mas essa inteligência artificial, esse vídeo, que ficou tão famoso que ele foi contratado pela Magalu no Dia dos Namorados, desculpa, e algumas outras empresas, não no Dia dos Namorados, mas outras empresas para poder fazer propaganda, inclusive, se eu não me engano, esses dias, não, se eu não me engano, não, passou sim, passou na Bandeirante, a Marisa Maior apresentando o programa do Otaviano Costa, e passou no Fantástico, tá? Então, nós estamos falando de um personagem de IA, de inteligência artificial, que faz programa de auditório. Será que daqui a pouco nós não teremos um programa de inteligência artificial fazendo jornal? E aí, qual será essa ideia? A gente precisa estar pensando muito atento com isso. Será que a inteligência artificial ela não é tendenciosa a trazer o que é de um editor, é de um processo? É de uma ideia, de alguém, como, por exemplo, esse programa de auditório, ele é tendencioso, ele é sacana, ele é sátira, ele traz muito disso, tá? Então, para a gente entender, eu estou fechando aqui agora esse processo, tá? Eu estou me despedindo oficialmente de vocês hoje, tá? Porque o curso tem esse encontro nem era assim, muito previsto, mas eu resolvi trazer, porque ele está dentro do contexto do que a gente está falando hoje na plataforma, que é inteligência artificial. Se eu não me engano, eu anotei aqui, deixa eu pegar aqui, eu anotei aqui. Nós estamos falando na plataforma no tópico 15, que a gente fala sobre 3 itens. Intimidação sistemática virtual, ou bullying virtual, tá? Que é uma violência, mas não é física, é uma violência mental, psicológica, em que as escolas precisam estar atentas sobre isso. E quanto à questão da tecnologia digital, isso piora um pouco, tá? Então a gente está falando um pouco sobre isso. A gente está falando sobre a identidade social no ambiente digital. A gente fala sobre essa questão de como que a pessoa se enquadra. Cristina, eu poderia ter outro curso, esse foi um dos que mais aprendi sobre letramento digital. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, tá? E aí, a gente precisa ter uma identidade digital. O que seria uma identidade digital? Um avatar com umas características físicas, como esse que vocês estão vendo aí na tela, que eu acho que me representa, tá? Onde se caracteriza um indivíduo no processo biológico ou como ele se acha. Identidade é um negócio assim tão importante. Essa semana, eu sou uma pessoa religiosa, e o evangelho dessa semana tratava sobre identidade, onde Jesus Cristo abordava sobre a identidade dele com seus discípulos. Não vou considerar a Bíblia aqui, para quem nós estamos aqui no ambiente do Brasil é laico,
Então, cada um pode ter sua religião. Não vou considerar a Bíblia como um instrumento de ensino, mas sim como um livro, um dos livros mais antigos de história. E aí nós temos os 4 evangelistas do Novo Testamento, que trata sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Os 4 evangelistas falam sobre esse momento na passagem de Cristo. Então a gente está falando sobre um fato que, teoricamente, dentro da área de ciências, foi visto e comprovado por 4 outras formas. 4 formas. Então, ele fala sobre essa alimentação dos peixes, os peixes e os pães. Isso está nos 4 evangelistas. E na sequência desse texto, dessa passagem, ou seja, Cristo mostra quem ele é, reproduzindo, criando um dos milagres mais famosos dele. E na sequência, 3 outros evangelistas, Marcos, o Mateus e o Lucas, vai falar sobre Cristo, vai perguntar quem dizem que sou e quem você diz que eu sou. Tá? Não é exatamente dessa maneira que ele fala, mas sim como me chamam, como a multidão me chama. Né? Ou seja, não estou querendo falar de religião, mas alguém falou aqui, a minha tela está fechada. Não entendi. Está tendo algum problema de áudio, tela aí? Então tá bom, vou continuar. Tá? Então provavelmente eu ter algum problema com alguém aí específico. Tá? Então eu não estou trazendo essa questão da religião, mas sim dessa questão da identidade. Então a identidade é uma coisa tão importante que isso está na Bíblia, isso está nos nossos dias, e essa é a questão importante, né, de ter uma identidade. Qual é a identidade que a gente precisa? Tá? A colega que está falando, a tela está travada, provavelmente você fixou uma tela, tá? Dá uma parada para dar ou entra, ou atualiza, ou desfixa a tela. Você pode ter fixado uma tela. A tela que está parada na coisa é a tela com quem eu sou ali, né? E eu estou falando aqui, estou fechando aqui a questão do curso, tá? E aí, na sequência, a gente vai falar sobre inteligência artificial, e eu trago essa questão da imagem do armário papal, né? E a gente vai debater sobre ética, né? E eu pergunto lá o que é, será que a gente sabe? Será que o meu aluno sabe o que é plágio quando ele utiliza inteligência artificial? Será que eu já parei para pensar que eu estou cometendo plágio? Ou seja, será que o meu aluno sabe o que é ética? Será que ele sabe que o plágio não é ética? Será que ele sabe as implicações de não cometer ética? Será que eu já parei para explicar para o meu aluno do ensino fundamental 1 que ele pode utilizar, mas ele precisa saber como utilizar a inteligência artificial? Tá? Mais uma vez, eu digo, a escola tem um papel fundamental de conscientização e explicar o que é inteligência artificial e não desmistificar, vitimizar esse processo. Tá? Eu acho que a gente precisa parar para analisar. Eu não sei utilizar. Colega, você sabe? Como é que a gente faz? E aí a gente precisa trabalhar isso. E são os 3 Fórum 15, tá? E aí fechou aqui agora. Mais uma vez, aí eu botei aí o Educamídia aí. Eu sou certificado pelo Educamídia, tá? Sou midiático, esqueci o termo, desculpa. E eu botei aí o link aí para quem quiser, tá? E a forma de encontrar a gente, os vídeos vão estar sempre no canal, mas oficialmente eu me despeço, tá? E eu vou pedir a Shirley aí para colocar o link a Shirley já colocou. Tá aí o link aí. Por favor, tem como fixar aí, Shirley? Já fixei, Marco. Tá bom. Então, eu vou me despedir de vocês oficialmente, mas quando eu terminar aqui, eu vou tirar dúvidas, tá, da plataforma. E por que eu vou... Essa parte não vai para vocês, tá? O professor, para mim, é esse cara incrível, tá? E quando eu pensei em despedir de vocês, eu pensei em falar no Lima Barreto. Lima Barreto tem uma história incrível, uma história de vida incrível, eu me identifico um pouco com a história dele, tá?
da questão de coisas. E ele é um dos caras que ele dá uma ideia do pós-moderno, né? Fala sobre, e tem um texto dele que é o Elogio da Morte, que ele fala o seguinte, que nunca foi o pessoal de bom senso, os homens... obrigado a você, Márcia. Nunca foi esses homens chiques, esses burgueses, que mudaram o mundo, mas sim os loucos. E eu gostaria muito de falar sobre ele, de continuar a falar sobre esse Lima Barreto, mas aí tem uma história infanto-juvenil, tem um autor da história infanto-juvenil que é muito legal, e eu vou tentar comparar a escola com esse autor, que é o Monteiro Lobato. Convidar aí a memória do Monteiro Lobato, né, para falar um pouco sobre a escola. O Monteiro Lobato, ele cria esse lugar mágico, cheio de aventuras, onde a realidade e a fantasia se misturam. Trabalham ficção, aventura, e valoriza e traz sempre ensinamento de cultura, da cultura brasileira. Tem a casa como ambiente central. Existe um realismo fantástico e um muito didático nas histórias do Monteiro Lobato. A casa, para mim, pode ser a escola. Então, os personagens têm que ser os personagens da minha escola. E aí eu pensei, como é que seria isso? Como é que eu botaria cada um desses? E vocês não precisam concordar comigo, mas eu vou falar para vocês. Eu pensei assim, a Narizinha, aquele personagem meiga, inteligente, aventureira, que gosta de novidades, que gosta de aventuras, é o professor da educação infantil. Ele tem que ter um carisma muito grande com a criança. Tá? E aí, a Dona Benta, quem seria a Dona Benta nessa história, na nossa escola? Ela é essa contadora de história. Ela estimula a aventura, ela traz essa informação dentro dos conceitos da literatura para coisas, sempre lendo o livro, ela é o professor do fundamental. Né? Agora, para ser esse professor que precisa ser corajoso, que precisa ser esperto, que tem que narrar a história, que tem que chamar a atenção e tem que ser valente, o professor do Fundamental 2, que eu acho que é isso, que ele dá de cara com uma criança cheia de hormônio e vai ali até para o ensino médio, são os professores especialistas, eu acho que é o Pedrinho. Tá? E nós temos o professor de laboratório. Quem seria o professor de laboratório dentro da nossa rede do sítio? Eu pensei que, para mim, na minha opinião, seria o Visconde. Cientista, sabe, mas sempre atrapalhado, sempre dá algum problema nas suas invenções. Tá? Então, esse seria o meu professor de laboratório, seria o Visconde. E aí eu fiquei pensando, quem seria o meu mediador em sala de aula? Esse cara que conversa, que está sempre envolvido nas confusões dos outros, nas confusões alheias, né? Sempre de prosa, o mediador para mim seria o Zé Carneiro, né? Ele está sempre ali pronto ali para ajudar, mas sempre envolvido nas confusões dos outros. E aí está faltando, né, o personagem que conta a história, o professor do ensino médio, aquele professor que dá aquele conselho, que tem aquele conhecimento, mas que tem que trazer todas essas relações e que, na realidade, os seus personagens principais, ela é guardiã de toda a história, o professor, elas estão sempre fugindo dele, que é os besouros, que é a dona Carochinha. Então, esse professor de ensino médio que não quer, que acaba tendo que trabalhar com os alunos, e os alunos estão sempre fugindo dele, né? Agora, o coordenador pedagógico, quem seria o coordenador pedagógico? Na minha concepção, seria a Cuca, que vive criando confusões e travessuras com toda a escola, tanto quanto o professor como os alunos, e todo mundo fica nervoso, mas no final ele acaba fazendo parte de uma história importantíssima. E aí, quem seria a diretora? Na minha formação aqui, na minha escola aqui, a Emília. Essa pessoa que tem sempre ideias, sempre críticas, sempre falando, sempre ajudando todo mundo. Né? Sempre envolvendo todo mundo numa confusão. Faltou um dos personagens principais, que sem ele a escola não vive, que é o aluno, que vive azucrinando todo mundo, gera uma confusão, mas é amigo de quem ele escolhe. Esse aluno é o Saci. Então, eu termino esse reencontro e recontando a minha história, porque
Eu aprendi correndo para casa às 5 horas da tarde para ver o sítio de Capão Amarelo, nessas histórias do Monteiro Lobato, que a vida sempre continua. E eu vejo hoje ela sendo recontada quando a gente fala de folclore. E eu quis identificar essas pessoas lá. E eu termino aqui, como ensinou Lima Barreto, ousando a pronunciar a literatura brasileira do Monteiro Lobato. E agradecemos vocês, agradecemos quem nos acompanhou até aqui. Eu não sei se eu volto ano que vem, provavelmente não volto. E eu termino oficialmente o projeto de extensão aqui com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou abrir a dúvida, vou terminar aqui a dúvida do projeto aqui de extensão e vou falar Espera um pouquinho que estou abrindo aqui, parando aqui. Se alguém tiver alguma dúvida sobre essa questão da educação midiática, a gente fala. Senão, eu vou parar a gravação para a gente tirar dúvidas do projeto final. Amei, Emília, diretora. Perfeito. Então, gente, eu acho que não tem dúvida. Eu vou parar aqui a gravação, tá? Oficialmente, agradeço a todos. Agradeço a Shirley por ter confiado em mim até aqui, tá? Agradeço aí o professor Vitor, que é o coordenador desse projeto. A Laura, eu vi a Laura aí hoje, mas temos outras pessoas também que trabalham com a gente nesse projeto. Agradeço a todos eles. E o meu último boa noite aqui, meu último obrigado a todos por estarem aqui. Eu vou encerrar a gravação, mas não vou encerrar o vídeo, tá bom?